As principais características dos motores de indução são indicadas na placa de identificação dos mesmos. Veja uma placa de identificação na figura 145. As características mais comumente procuradas pelos eletricistas de manutenção são potência nominal, frequência nominal e velocidade nominal. A potência nominal de um motor é a máxima potência que a máquina é capaz de disponibilizar continuamente em seu eixo quando alimentada com tensão e frequência normais. E a potência na saída do motor, sendo do tipo mecânico, é normalmente expresso em CV ou HP. Os motores de indução abrangem uma ampla faixa de potência, tipicamente de 1/8 a 500 CV. Frequência nominal. Os motores são projetados para trabalhar com determinada frequência referente à rede de alimentação, admitida uma variação máxima de 0,5%. No Brasil, a frequência padronizada é 60 Hz. Entretanto, existem muitos equipamentos importados de países onde a frequência é 50 Hz. Mudança de velocidade são as alterações que acontecem a motores de indução bobinados para 50 Hz quando ligados em rede de 60 Hz. É aquela desenvolvida pelo motor quando utilizando sua potência nominal, alimentado por tensão e frequência nominais, é dada em RPM. Ligação de motores trifásicos. É a tensão ou grupo de tensões de alimentação do motor, admitindo-se uma variação máxima de 10%. Os motores trifásicos são sempre ligados à tensão de linha da rede elétrica. Os valores de alimentação mais comuns são 220, 380, 440 e 660 volts. Esses motores podem ser constituídos por um ou dois grupos de enrolamentos trifásicos. No primeiro caso, como são 3 enrolamentos, cada qual com um início e um fim, haverá 6 terminais disponíveis, motor de 6 pontas. No outro caso, um dos grupos pode ou não estar conectado internamente, configurando motores de 9 ou 12 pontas. A identificação dos terminais não é padronizada. Alguns fabricantes usam números, enquanto outros usam letras. Veja a figura 146. Identificação de terminais de motores trifásicos. A, de 6 pontas. B, de 9 pontas. Ligação em estrela, de 12 pontas. Motor de 6 pontas. São fabricados para operar com duas tensões relacionadas por, usualmente, 220, 380 ou 380, 660 volts. Na tensão mais baixa, são ligadas em triângulo e na mais alta em estrela. Veja a placa de identificação e as formas de fechamento desses motores na figura 147. Observe que o fechamento da sua esquerda é triângulo e o da direita é estrela. Observação: o RST é o mesmo que linha 1, 2 e 3. Motor de 6 pontas. Tensão nominal 220, 380 volts. A, que é o de 220, conexão à rede de 220 ou 127 volts. B, que é o 380, né? Conexão à rede de 380 ou 220 volts. Quase todos os motores, sejam mono ou trifásico, são fabricados para operação em mais de uma tensão. Motor de 9 pontas pode ser ligado em tensões relacionadas por duas, como 220, 440 volts ou 230, 460 volts. Na tensão mais baixa, os enrolamentos são ligados em paralelo, em estrela ou triângulo, dependendo do tipo de motor. E na tensão mais alta, são conectados em série. A figura 148 mostra em A a ligação paralela e em B a ligação em série. O fechamento A acompanha a indicação do lado esquerdo da placa e o B acompanha o da direita. Observe a numeração para que você entenda.
Motor de 9 pontas. Tensão nominal 220 440 volts. A. Conexão à tensão mais baixa. Ligação estrela paralelo. B. Conexão à tensão mais alta. Ligação estrela série. Motor de 12 pontas. Havendo 12 terminais disponíveis, é possível a ligação em 4 tensões diferentes, usualmente 220, 380, 440, 760 volts. A configuração dos enrolamentos é, respectivamente, triângulo, paralelo, estrela, paralelo, triângulo, série e estrela, série. A figura 149 mostra todas as possíveis ligações de acordo com a placa. Motor de 12 pontas, tensão nominal 220, 380, 440, 760 volts. A. Conexão à rede de 220, 127. Ligação triângulo paralelo. B. Conexão à rede de 380, 220 volts. Ligação estrela paralelo. C. Conexão à rede de 440, 254 volts. Ligação triângulo série. D. Conexão à tensão mais alta. Ligação triângulo série. Para inverter o sentido de rotação de um motor trifásico, basta que se troque uma das fases da alimentação. Corrente de partida. Na partida dos motores de indução, é solicitada uma corrente muitas vezes maior que a nominal. À medida que o motor acelera, a corrente vai diminuindo até atingir o valor próximo ao de regime. A figura 150 mostra alguns dos símbolos mais usados nos circuitos de acionamento de motores. Em seguida, alguns dos componentes mais comuns. Fusível Diazed, figura 151. Para facilitar a identificação da corrente nominal do fusível, quando em operação em um circuito, o indicador que queima apresenta uma cor que define sua corrente nominal. Veja a tabela 152. Para a conexão do fusível ao circuito, é necessário a utilização dos seguintes acessórios: base, parafuso de ajuste, anel de proteção e tampa. Veja a figura 153. Fusível NH, figura 154. Para a utilização e conexão do fusível NH ao circuito, é necessária a utilização da base. Para a manipulação do fusível, utilizam-se os dispositivos mostrados na figura 155. A figura 156 mostra do lado esquerdo o diagrama esquemático de uma botoneira que possui um contato normal aberto e um normal fechado. E do lado direito temos os modelos mais conhecidos. Observação: estes são os componentes que você verá nos circuitos de comando que serão mostrados mais tarde. Esses componentes aparecerão como S0, S1 e S2 em alguns diagramas de comando e B0, B1 e B2 em outros. A figura 157 mostra dois contatos comumente comercializados. A figura 158 mostra o desenho físico interno de uma contatora na posição repouso.
A figura 159 mostra o desenho físico de uma contatora após receber alimentação em sua bobina para atuar. A figura 160 mostra um diagrama esquemático de um contator. Observe que temos contatos normais abertos e contatos normais fechados. Os contatos normal abertos e normal fechados mudam de situação quando a bobina é energizada e atrai o componente móvel para cima. Relé de proteção de falta de fase. O relé de proteção de falta de fase é um equipamento de proteção para sistemas de comandos elétricos industriais trifásicos. Qualquer falha na alimentação, queda de fase e neutro ou assimetria entre fases, esse relé aciona o comando e emite um sinal elétrico à lógica de relés. A figura 161 mostra um relé de proteção de falta de fase. O relé de falta de fase possui terminais para entrada das fases e neutro, 3 terminais no contato comutador de comando e um botão de ajuste de sensibilidade de assimetria. A função deste relé é de alertar o responsável pela manutenção do sistema que está faltando uma fase ou neutro, ou ainda que o sistema está assimétrico, por meio de sirene e sinalizador visual. O contato do relé de proteção de falta de fase pode ainda desligar uma máquina, um motor, parte do sistema ou todo o sistema. A atuação de relé no comando vai depender da lógica montada no projeto. Este equipamento possui um contato comutador para ser utilizado nessa lógica. Estando tudo normal, ou seja, tensão em todas as fases, os contatos de comando permanecerão nas suas posições de repouso, contatos 11 e 12 fechados com o terminal 13. Os esquemas nas figuras 162 e 163 mostram a simbologia e os terminais de ligação desse equipamento para sistemas trifásicos com e sem o neutro. A preocupação que se tem com relação à falta de fase no sistema elétrico é que, dependendo das cargas instaladas, a falta de uma fase pode causar grandes prejuízos para a empresa. O relé de sobrecarga é usado para proteger o motor e circuito de carga excessiva. A temperatura gerada pelo excesso de corrente elétrica causada pelo excesso de carga gerará um aumento de temperatura que fará com que este componente desarme o circuito de controle após um tempo pré-ajustado no mesmo. A identificação dos contatos dos relés e contatores são feitas por meio de números que indicam a função e a posição do contato. Os contatos de contatores de potência que alimentam a carga, contatos principais, 3, têm a identificação feita da seguinte forma: entrada de força, números ímpares, e a saída para a carga, números pares. A figura 165 ilustra essa identificação. Os contatos de comando, ou seja, os contatos dos contadores auxiliares e contatos auxiliares dos contadores de potência, são identificados da seguinte forma. São identificados por 2 números, sendo que o primeiro número, dezena, tanto na entrada como na saída, indica a sequência do contato, ou seja, se o contato auxiliar tem 4 contatos, o primeiro será 1 e o segundo, número 2, e assim por diante. O segundo número, unidade, identifica se o contato é aberto, NA, números 1 e 2, sendo que 1, entrada, e 2, saída. Ou, se o contato é fechado, NF, números 3 e 4, sendo 3 entrada e 4 saída. Esse descritivo pode ser observado no esquema da figura 166. Métodos de partida. O circuito de comando e controle de motor ou outros equipamentos ficam em um quadro de comando.
O diagrama do quadro de comando é dividido em duas partes. Circuito principal ou potência é aquele em que circula a corrente solicitada pela carga instalada. Se, por exemplo, usarmos para ligar o motor elétrico, nesse circuito circulará a corrente solicitada por este motor. Circuito de comando é aquele em que circula a corrente de alimentação da bobina de sustentação da contatora, assim como dispositivos de sinalização, etc. Esta corrente é de baixo valor em relação à corrente que circula pelo circuito principal. Vamos ver o funcionamento básico de um comando com contatoras magnéticas. Em quase todas as concessionárias de fornecimento de energia, permite-se partida direta para motores de até 5 HP. Entende-se por partida direta a partida com a tensão de abastecimento, ou seja, a ligação do motor direto à rede de alimentação, como mostra a figura 167. No circuito de potência ou principal temos os seguintes componentes. Abaixo da linha de alimentação do circuito L1, L2 e L3, temos F1, F2 e F3. Estes são os fusíveis, que também poderão ser substituídos pelo seccionador com porta-fusíveis, identificado ao lado como Q1. K1, este é um contator. O contator é um componente comandado para ligar o motor à rede elétrica. O contator é igual ao relé, com a diferença de que o relé é de pequeno porte e seus contatos não são projetados para conduzir altas correntes elétricas. F4. Este é um relé de sobrecarga. Esse dispositivo protege o motor contra a corrente excessiva. O relé de sobrecarga desarma o circuito de comando após o motor ter passado do limite de corrente e tempo pré-ajustados. Esta corrente provocará um aquecimento que fará com que desarme um contato que está em série com o circuito de comando. O circuito de comando só voltará a funcionar depois que o relé de sobrecarga for rearmado manualmente. Existem relés que também desarmam quando falta uma fase da alimentação do motor. M1, motor trifásico. F21. Este é o fusível de proteção para o transformador T1, gerador da tensão adequada para a alimentação do circuito de comando. Observe que a tensão de alimentação deste transformador é a combinação do neutro com L1, L2 ou L3. Na saída desse transformador, temos o fusível F23 de proteção do circuito de comando. A figura 168 mostra o circuito de comando do circuito de potência mostrado na figura 167. Funcionamento do circuito de comando. No esquema acima, temos um contator responsável pela alimentação das fases do motor. Ao acionar a botoneira S1, 3, 4, o contator K1 é alimentado e fecha seus contatos abertos. Logo, o contato de K1, 13 e 14 é fechado. No momento que soltar o botão S1, o contator se mantém energizado pelo contato de K1, 13 e 14. Esse contato de K1, 13 e 14 é chamado de contato de selo. No esquema de potência, os contatos 1, 2, 3 e 4, 5 e 6 de K1 se fecham e as fases de L1, L2 e L3 alimentam os terminais do motor. Dessa forma, o motor começa a funcionar. Para desligar o motor, aciona-se o botão S0, que abre seus contatos 1, 2. O contator é desenergizado e abre os contatos NA que estavam fechados e o circuito volta à sua posição inicial. Durante o funcionamento normal do motor, caso ocorra uma sobrecorrente no circuito de potência do motor, o relé térmico F4 abre seu contato 95-96 no comando, interrompendo a alimentação do contator K1, desligando assim o motor. Ao acionar o botão de comando Liga S1 do contator K1, os pontos 3 e 4 se ligam e fazem com que a alimentação vinda de T1 entre no terminal
A1 e sai no terminal A2 da bobina do contador K1. A alimentação da bobina de K1 fará com que a força magnética criada por ela feche os contatos terminais 13 e 14, selando o relé para não desarmar após liberar a chave S1. Os contatos 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6 do contador K1 lá no circuito de potência também fecharam no mesmo momento que os contatos de selo fecharam e colocaram o motor em funcionamento. Para desligar o circuito de comando, basta acionar o botão de comando desliga S0, que desarmará o contador, que abrirá todos os seus contatos e desligará o motor. Se o motor passar por um esforço que leve ao consumo de uma corrente elétrica excessiva e por período de tempo superior ao pré-ajustado, o aquecimento gerado no relé de sobrecarga F4 fará com que ele abra seus contatos 95 e 96, desligue o circuito de controle, desarme o contador e, consequentemente, desligue o motor. Os contadores possuem numeração nos seus contatos de força que são: entrada 1, 3, 5, saída 2, 4, 6. Por exemplo, na ligação de um motor, se este estiver com o seu sentido de rotação invertido, basta você trocar a posição de uma fase, trocando a fase 1 por fase 2, ou qualquer um. Partida direta com reversão. Como você deve ter notado, o circuito de potência para a partida direta com reversão é praticamente igual ao simples. A diferença entre eles é a adição de mais um contador para inverter as fases quando for necessário inverter o sentido de rotação do motor. Nesse circuito, o K2. Vamos ver como funciona o circuito de comando. Veja a figura 170. Ao acionar o botão S1, a energia passará pelos contatos 3 e 4 do contador K1, 21 e 22 do contato normal fechado do contador K2, alimentará a bobina do contador K1, que fechará o selo K1 e, ao mesmo tempo, os contatos K1, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, lá no circuito de potência. Para parar a rotação, nesse sentido, basta acionar o botão S2. 1, 2. Observação. Embora o circuito de comando mostre que é possível acionar a inversão do sentido de rotação enquanto o motor ainda está rodando, isso deve ser evitado. Esta ação causaria um acréscimo no tempo que o motor levaria para atingir essa rotação contrária e, consequentemente, levaria o relé de sobrecarga a atuar e desligar o circuito de comando e motor.